Eu gostaria de percorrer a nossa estrutura na seguinte ordem: 20, 8, 22, 4, 12, 10, 14. Como se eu estivesse descendo nas linhas, nas camadas. Vocês já fizeram isso uma vez, com um problema parecido com esse. Quem consegue identificar o problema? Ao invés de sair loucamente até o final, a gente vai em camadas. Ou em fluid fill. Fluid fill foi justamente isso. Ao invés de eu ter a minha expansão recursiva indo esquerda, direita, frente e trás loucamente, a gente ia dentro de um intervalo de proximidade. A gente ia expandindo a nossa proximidade. Então o que acontece se eu fizer assim, ó, fluid fill aqui dentro da árvore? Então adiciono 20 na minha. O fluid fill usava o quê? Fila, que eu adicionava na fila e ia processando. Adiciono 20. Enquanto a minha fila não estiver vazia, faça. Pegue o elemento da fila. Vem quem? 20, só tem o 20. Adicione os filhos dele na fila. Aí vai para quem? O 8 e o 22. Imprime o 20. Apareceu o 20. E agora eu volto para o loop. Fila está vazia? Não. Aí eu faço o quê? Pego o 8. E aí eu insiro quem? Os filhos do 8. 4 e 12. Mostro o 8. Volto. Quem é o próximo a ser processado? 22. 22 tem filhos? Não. Então mostro o 22. E agora eu vou para onde? Para o 4. E aí eu boto. Filho 4 tem filhos? Não. Só mostro o 4. E depois? 12. 12 tem filhos? Tem. 10, 14. E aí mostro 12. Aí depois eu processo 10. Depois eu processo 14. Mesma coisa do fluid fill. Só que agora, ao invés de a gente imaginar que está andando em 4 dimensões, a gente está andando só em 2. Porque uma árvore, ele é uma matriz onde eu só tenho 2 possibilidades. Na verdade, a matriz é como se fosse uma árvore, como é que a gente diz? Árvore onde cada nó tem quantos filhos? 4. O primeiro nó tem quantos filhos? 4. Ele pode ir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então dá para transformar a nossa matriz em uma árvore. Que é a mesma coisa? Só que ao invés de andar em todas as direções, aqui é como se a gente andasse só em 2. Então, cria uma fila de nós. Enquanto a fila não estiver vazia, pega um elemento da fila, processa, adicionando os filhos dele na fila, e aí continua. Essa daqui é a implementação. Quero que vocês testem ela aqui. E é muito legal utilizar essa implementação para aquele problema que a gente tinha ontem. Don'tpad.com/Jedi 3. Deixa eu ver se eu botei no 3. Não. 2. Mas esse foi o que a gente fez. Já saber se é binário ou não. O que a gente queria ver era o top view. Deixa ele carregar. Problemas de árvores. Reloading. Problema de árvores. Árvores. Carrega. Top view. Tá. Então, qual é a ideia de usar o mesmo percorrimento, tá certo? Cadê você, top view? A gente faz assim, ó. A gente começa a andar nessa sequência. Deixa eu pegar aquela árvorezinha que a gente tinha. Pronto. A gente, como seria... Imagina que o 14 tem mais um filhinho para cá, tá certo? Poderia ser quem? Poderia ser o 15. 15 podia estar aqui? Podia, tá certo? Então, como seria o top view aqui? 20. Não, começa mais da esquerda, né? Seria o 4. O 4 na posição menos 2. Beleza? E o 8? Menos 1. Então seria 4, 8, 20,
Entre o 20 e o 12, o 20 está mais acima, 22, e se o 14 tivesse o 15 como filho da direita, seria o 15. 4, 8, 20, 22, 15. A gente poderia usar aquele percorrimento bem simples para fazer da seguinte forma. Adiciono, se o nó não existe, né, dentro a gente teria que ter uma lista para poder guardar. Se ele não existe, adiciona. Menos 1, existe alguém no índice menos 1? Não, então adiciona. 22, existe alguém no índice 1? Não, adiciona. Que eu sei que esse é menos 1, porque esse daqui é o 0. E eu sei que esse daqui é o 1, porque esse daqui é o 0. Aí eu vou lá, toda vez que eu adiciono um nó, eu digo qual é a distância horizontal dele. Qual é a distância horizontal desse daqui? Menos 2. Menos 2. Tem alguém no menos 2? Não. Então vai ser esse cara que vai ficar aqui no menos 2. E agora esse daqui está em que posição? 0. Mas em que profundidade? Profundidade 3. Altura 1, altura 2, altura 3. Então, toda vez que eu encontro alguém mais abaixo no meu percorrimento, esse cara, não, ele ignora, né? Porque basta o topo. Então, ignora esse, porque já tem alguém que é mais alto do que ele, ignora esse, mais o 15, como não tem ninguém, o 15 entra. Então a gente vai fazer de duas formas, tá certo? A forma mais fácil, assim, né? A outra forma é usando recursão. Joga a recursão e vai salvando o elemento nos índices. Se por acaso eu encontrar um outro nó para o mesmo índice, eu verifico qual dos dois é mais, tem uma profundidade menor, qual dos dois tem uma altura maior. E aí eu mantenho sempre que tem a altura maior. Vocês já almoçaram, eu não almocei. Aí vocês vão começar a fazer. Primeiro vocês colocam para funcionar a impressão em ordem, tá certo? Que vai ajudar. Só substituir a chamada recursiva por uma chamada em... Por uma chamada em... Não é esse. Esse aqui foi outro link que eu abri? Não, a última aula ali. Mas tá aqui, ó, 28, 12. A última aula. Tá. Esse aqui é o problema, né? Mas aqui ele não usa. Porque são várias soluções. Tá aqui a solução usando fila. Então, enquanto a fila não estiver vazia, adiciona o root. Tá vendo? Adiciona o root. Enquanto a fila não estiver vazia, número de nós no level corrente. Bora, tentem fazer esse daqui. Leiam, tentem entender, se vocês quiserem adaptem. Mas nosso objetivo vai ser percorrer utilizando fila para fazer o nosso fluid fill na árvore. Acho que eu consigo voltar em 15 minutos. Fechou o rio, vou mais não. Esqueci que era até 2 horas. Vou comer agora só mais tarde. Eu janto. Tudo bem, eu janto. Acho que não. Já foi. Eu merendo, eu janto mais tarde. Eu janto mais tarde. Então bora lá. É bom que a gente faz juntinhos. Juntinhos. Copy -R S14E01 BST para S14 S15, semana 15, hein? Já está em ritmo de festa de final de semestre, né? Semana 15, episódio 1. Teve aula ontem? Por que não tem a pasta?
Ah, porque a gente ficou direto no site, a gente fez a implementação direto no site. Tudo bem. Vou tirar aqui tudo que a gente não precisa. Qual é o que tem a nossa árvorezinha? Só a estrutura básica. O nó, construtor, não quero equals, não quero remove, não quero equals, não vou precisar do serialize, não quero isso. Ah tá, eu queria pelo menos o insert para ficar bonitinho. Deixa então esse cara. Deixa esse cara. O insert usa isso. O show. Vou deixar só o show bonitinho. Ah tá, eu fiz um show fiz um show super compactado no outro código. Deixa eu ver se tem aqui. Code S14 E02. Ver se nesse eu fiz um show. Ah, tá aqui, ó. Aqui um show super compactado. Ah tá, que essa daqui era outra árvore. Vai ficar essa aqui mesmo. Vai ficar essa daqui mesmo. Tudo bem. Don't save. Ok, então a gente só tem mesmo a árvore bt.insert. Gerar um aqui qualquer. srand 0 for int recebe 0 e menor do que 10 e mais insert rand bt.bshow. Então, para a gente gerar nossa árvore para poder fazer os testes. Ué, ah tá, eu não botei mod, botei de qualquer tamanho. Rand mod 10 mod 90 mais 10. Aí vai gerar de 11 a de 10 a 99. Pronto. Tá aqui a nossa árvore. Ih, ficou 83 sozinho aqui. Ficou ruim. Vamos mudar aqui o srand para ver. Ah, é porque não existe srand 0. O 0 e 1 são sempre iguais. Então vamos aqui pro 2. Vai ficar... Não... Ah, vai ficar legal, ó. Vai ficar... Esse daqui é o 29. O 45 tá debaixo do 70, né, assim? O 58 está debaixo do 91, o 64 está debaixo do 97 e o 67 está sobrando do lado de cá. Então o nosso top view era para ser 67, 97, 91, 70, 29. Legal. A nossa primeira meta é fazer o percorrimento em camadinhas. Então nosso percorrimento em camadinhas é para ser 70,
91, 29, 97, 45, 95, 58, 64, 67. Então, bora lá. Nosso objetivo é gerar uma lista. Eu quero a lista com todos os valores. Get. Quero gerar uma lista com todos os nós na ordem, só os valores. Include list. E aí? A gente já tem a árvore. Nós, já que a gente não vai precisar recursão. A gente não vai precisar recursão não. É interativo. Então, hã? Tudo bem, a primeira coisa que a gente vai precisar é inserir o root. Podia ser de nó, né? Porque aí já não precisava de dois trabalhos de nó. Então, tá, vai ficar mais fácil para vocês assim. Listas separadas. Então, list de int. Isso. Então é aqui que eu vou colocar os nós na ordem. Aqui vai a minha resposta. Só que agora eu preciso da nossa lista para poder fazer o nosso flow de fio na árvore, nosso percorrimento em nível. Então eu vou precisar de um list de node stack queue. É a nossa fila. Primeiro elemento da fila. Fila.pushback put. Agora vamos pular esse eterno. Vou fazer enquanto a fila não for vazia. Fila.empty. Enquanto eu tiver elementos na fila, façais. Pega o elemento. Node recebe fila.front. Ok. Posso até tirar o elemento da fila, né? Fila.popfront. Popfrontei a fila. And now. Tá, tenho que adicionar os filhos dele. Sempre ou só se ele existir? Se existirem os filhos. Mas ele existe? Sim, porque senão ele nem teria sido adicionado na fila. Ok, então se node left diferente de nulo, né, que é a mesma coisa que se não node left, ou seja, se ele existe, diferente de nulo é a mesma coisa que not. Se ele tem o filho da esquerda, então popback de perfeito. Vocês não são da época de uma propaganda do Yazd, que o cara fica na beira do abismo e aí esqueci a piada, deixa eu ver lá. Ah, tá. Era um trocadilho entre o push e o push, exato. Era um trocadilho entre o push e o push. Ah, tá. Era o brasileiro no abismo. Era o brasileiro no abismo, quase para morrer. E aí vem o cara em inglês. Aí o brasileiro diz push, de puxar, né? De push. Aí o cara em inglês, aí ele vê push, aí joga o brasileiro lá embaixo. Agora que eu entendi, demorou pra piada carregar. O loadzão assim travou nos 98%. Fila.pushback de node right. Ok. Se eu tiver filho da direita, dou o pushback do filho da direita. Eu já não existo, mas como eu passei pela fila, eu
Não, eu já removi aqui no pop. Tenho que adicionar na resposta. Answer. Ponto. Push. Back de node. Velho. Então é isso. Então, pega o elemento da fila. Mesma coisa do Fluid Fill. Né? A diferença é que no Fluid Fill aqui nós chamaríamos para todos os vizinhos. Né? Chamaríamos para todos os vizinhos. Pego. Oi. Tem alguma coisa que eu não estou vendo? No final. Eu estou pegando só o valor dele. No final eu vou ter todos os valores na sequência. No final eu vou ter todos os valores na sequência do percorrimento. Então, se eu pegar aqui auto lista recebe bt ponto, eu agora posso imprimir, né? Uma coisa de cada vez. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Só os valores nessa sequência: 70, 91, 29, 97, 45, 95, 58, 64, 67. Alguma coisa errada não está certa. Porque é que tá, node left ser diferente de null é a mesma coisa se node left, não existe esse not. Tá? Se isso daqui for verdade, ou seja, se ele existir, ele entra no if. Se ele existir, ele entra no if. Se for nulo, nulo é falso. Aí ele não entra no if. Aí ele só pegou o primeiro. Tá, só pegou o primeiro porque eu botei a negação aqui, me confundi e botei a negação. Se for nulo, nulo é falso, ele não entra no if. Se for diferente de nulo, é verdadeiro, aí ele entra no if. Round 2. Fight. Tá certo agora? Ué, sumiu? Ah, tá. Então, 70. Ah, não, é porque esse é o left, ó. O braço da a árvore fica. Ah, tá, fica o braço. Porque pra mim é diferente pra vocês, né? Não, é assim, né? Esquerda é o cara de cima. Então fica 70, 29, 91, 18, 45, 79, 97, 58, 95, 64, 67. Agora a gente vai pro problema 2. Como é que eu vou dar quebra de linha nos nós? Exato, se eu soubesse o level dos nós, eu podia fazer quebra de linha toda vez que eu tivesse uma mudança de level. Não? Eu tenho como saber o nível dos nós? Sim. Só com a informação. Ele tem que fazer uma função para achar o nó e dizer o nível. Não, a gente não vai fazer uma função para fazer outro percorrimento, a gente já está percorrendo. O que é que eu precisaria mudar aqui para que eu soubesse o nível dos nós? A partir do root, eu consigo saber que é level 0 ou level 1, tanto faz. Nível 1. Eu consigo saber que os filhos são 2 e os filhos dos filhos são 3, só que eu não estou guardando esse canto nenhum. Teria que mudar a lista de resposta. Não estou guardando isso em canto nenhum. Duas possibilidades. Ou eu crio um par aqui dentro, tá vendo? Uma fila de pares, onde eu teria o nó e o nível atual dele. E aí, toda vez que eu inserisse alguém, eu diria que é nível mais 1, então seria assim. Só que a minha lista de inteiros não vai poder carregar essa informação, né? Então a lista de inteiros ela não é suficiente. Outra gambi, Seria a lista de par. não.
Será que com a lista de string, sem jogar os pares na história, já resolve minha vida? Dava para botar um barra N aqui na marra? Cada vez que ele executasse o ar, Aí eu colocaria os barra N aqui, né? Colocaria os barra N para ele poder quebrar. Então, pelo menos a lista de string já era saída. Eu poderia também só colocar a string. Lista de string ou string numa boa. Aí vamos aqui para o problema dentro. Eu sei quando ele quebra ou não? Eu sei quando ele quebra? Não. Só a partir de olhando o nó, eu não sei. Será que esse nó é o último? Eu estou quebrando depois dele? Não dá para saber disso. Eu não sei se ele tem irmãos. Então o nó vai ter que carregar o seu nível. O nó vai ter que carregar o seu nível. Então aqui vai ser uma lista de pares. Inteiro, node. Não, acho que o pai já vai... Ah, não, é só... o editor me traiu, tá? Então, o root vai ser... O root vai ser o 1. E agora, se a minha lista é de par, eu só posso botar na fila pares, tá? Quando eu tiro agora, eu não tiro mais só um node. O front não é um node, o front é um par. Aqui é o C++14, né? Então eu vou ter que realmente fazer em duas etapas. Vou ter que tirar o bicho. Alto, par. E agora, nível vai ser o par.first e o node vai ser o par.second. Fazer assim. Do C++11 dá para fazer no 17 dá para fazer assim. Deixa eu ver como é a sintaxe. Alto, nível e node. Acho que é assim. Como se fosse no JavaScript, no Python, sabe? É alguma coisa assim. Nunca usei porque o 17 não é padrão ainda. O 14 já é estável, mas o 17 não é estável. Mas é alguma coisa assim que você pode fazer. Hã? Você pode fazer uma atribuição múltipla, né? Não, 14 não tem não, é só no 17. Você vai mais 17, você vai mais 20, vai ter muita coisa legal. Tá, mas pelo menos dá pra gente fazer assim, né? Saca o par, o nível é o 1 e o node é o 2, porque fica mais fácil trabalhar assim. Se o node left, ou então se fosse fazer tudo, né? Par, second, left, então fila.pushback. Quem é que eu vou pushbackar aqui? É o nível mais 1 com o left e o make pair nível mais 1 right. Então esse make pair ele é uma marmota, tá? Porque ele vai tipo descobrir o que é que você está tentando montar e vai montar para você. Se você não utilizasse ele, você teria que fazer assim na marra. Ó, eu estou criando um par de inteiro para node. Ao você não dizer o que é que você está criando, o make pair ele vai fazer como auto. Ele vai descobrir o que é que você está tentando criar e aí vai criar o par. Como se fosse um auto aqui, tá? Um automático. É até mais fácil de fazer, né? Cria um par de inteiro para node. É o que ele descobre e ele faz. Par de inteiro para node. Ok. Tá. Tá, mas sem olhar o todo, eu não sei se tá ou não na hora de quebrar. Eu não sei onde botar, só olhando o ponto.
eu teria que analisar o todo. Então, bora aqui. Aqui a gente começou? Int. O primeiro é o nível e o segundo é o valor do nó. Então, nível e segundo é o valor do nó. Make pair. Ah, tá. Pair. Int. Ok. Tudo bem. Agora a gente vai para o segundo problema, né? Agora tem a lista dos nós com os níveis. Vamos transformar isso em string para quebrar a linha. E se vocês fizerem FUP, né? String. Get. Low. Alto. Pares. Como é que eu transformo isso aqui em string? String. SS. Ih, tem um SS? Tem. E aí, FUP aí? Eu sei que o primeiro é 1. Quando é que eu coloco barra N? Quando o nível foi diferente do anterior. Toda vez que o nível foi diferente do anterior, é porque ele quebrou, né? Daí eu boto o barra N para cada par em pares. Para cada par em pares, o ideal é fazer logo o primeiro, porque aí eu sei que tem alguém para comparar. SS. Como é que eu testo se o primeiro existe? Se pares não estiver vazio, é porque o primeiro existe. Tudo que é mais fácil comparar. Se o primeiro existe, então eu vou colocar o primeiro. Pares 0.second, que é o valor. Tá? Pares é 1. List de pair int. Pares. Ah, eu estou numa lista. Lista é ruim de percorrer com isso. Mas tudo bem, começamos, bora até o final. O primeiro é o pares.front. Primeiro é o pares.front. Ok. Tudo bem. Primeiro, como é que eu começo agora a partir do segundo? Já que eu estou na lista. Estou uma estrutura de dados. São vocês mesmo. Não quero mais o primeiro. O primeiro eu já testei. Begin mais um, poderia ser também. Então, ou então o next do begin for it começando next de pares.begin it diferente de pares.end it mais. Ixi, Maria, tô com muita pressa de chegar lá. Ok, eu quero checar quem com quem. Ó, só deixando claro que fazer com vetor é mais fácil, tá? É só porque a gente é selva, não tem Nutella aqui não. Bora lá. Todo mundo é raiz. Eu lembro do mel de copaíba que minha avó me dava quando eu ficava doente. Alguém já tomou óleo de copaíba? Cara, óleo de copaíba cura tudo, cara. Cura tudo. Cura tudo. Cura tudo, cara. Foi tudo. Eu fazia de tudo para não ficar doente, para não ter que tomar óleo de copaíba. Bora lá. Ok, então eu tenho que verificar se o nível desse cara é diferente do nível do cara anterior. Se eu tivesse índice, era sucesso, né? Eu fazia aí começando de 1 até menor do que size.
Se I fosse diferente de menos 1. Agora eu não tenho índice. Se o STD tem Bora lá. Se IT first, que é o nível, né? Se o nível o nível desse cara for diferente de quem? Do anterior a ele. Como é que eu acesso anterior a ele? STD pref de T seta first. Se o nível desse cara for diferente do nível do cara que vem antes dele, é porque eu tive uma quebra de nível. Então eu vou colocar quem? SS recebe barra N. E aí, independente disso, SS vai receber IT second. Tão bonito. Turn SS ponto str. Será? Eu duvido muito. Visto, como é? Não. Aqui já pode receber de cara, né? Saída. bt.getLevel. Não, que aqui já está transformando a string num. Já retorna a string no ponto de a gente imprimir. É muita fé que esse negócio funciona. Mentira, mano. Deu certo mesmo? 70, 29, 91. Faltou barra N do 67 porque não teve quebra de nível, né? Não teve quebra de nível. Tudo bem. Tudo bem. Só barra Nizar aqui. Cadê? Mais barra N. Não, pai. Que fé. Que legal. Bora pro Top View agora. Top View fazendo assim com esse tipo de percorrimento. Dava pra gente fazer diferente. Então bora lá. Eu vou precisar de alguma estrutura para poder guardar os índices. Porque eu vou ter alguém no 0, concorda? Vou ter alguém no menos 1, alguém no menos 2, alguém no menos 3, no 3, no 4, no 5. E o cara que eu vou guardar nesse menos 1, menos 2, 1, 2, tem que ter um valor e tem que ter um valor só. Tem que ter um valor. Vou percorrendo, colocando. Se já tiver alguém lá, é porque o cara é superior. Não? Se eu for tentar acessar um menos 2 e eu estou na distância horizontal menos 2, eu tento acessar, já tem alguém no menos 2, é porque ele é maior do que eu, que a gente não está andando assim, descendo a árvore. Okay? Começa no 0 e a gente vai percorrendo assim. Então se eu cheguei num ponto, se eu cheguei numa linha e eu tento acessar alguém no menos 2 e já tem, é porque o cara é superior a mim. Então tudo bem. Se não tem, é porque eu sou o primeiro que está aparecendo naquela distância horizontal. Então eu vou precisar só do nó, mas eu preciso colocar eles nos índices. 0, menos 1, menos 2, 3, 1, 2. O que é que a gente usa para guardar esse cara? Um vetor. Um vetor? O vetor tem índice negativo? Não pode. Não posso colocar no vetor. Opção 2. Que eu possa ter um índice negativo. Aí o cara pensa assim, vou usar duas listas, uma para os positivos e uma para os negativos. Pode, mas tem uma cor mais inteligente do que isso. Um vetor de elementos onde eu vou ter a estrutura. Tem uma cor mais simples do que isso. Uma coisa que tenha índice, que possa ser qualquer coisa no índice.
Um map não pode ser qualquer cor no índice. Aí eu uso o map. O map também não mantém o map e o tree map, né? Já mantém o elemento ordenado? Pronto, então, sucesso. A gente pode usar direto um map. Top view. Vamos usar a mesma ideia aqui para o nosso top view. Certo? Vou até copiar isso daqui para facilitar a minha vida. Tá? Top view. Nossa estrutura. Tá? Vou retornar direto logo o string. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar é de a estrutura para guardar a relação entre distância horizontal e o valor. Então vai ser um map de int, distância horizontal, e value. Então vai ser um mapa de inteiro para inteiro, top view, include map. Ok. View. Ok. Quem é o primeiro elemento que entra na minha lista, no meu view? Não preciso do answer, não vou usar o answer. Vou precisar da fila, porque eu vou ter que percorrer os níveis e eu tenho que saber quais são os níveis do pessoal. Então, está aqui a minha fila. Coloquei o elemento na fila, mas eu também vou colocar ele no view. View em que índice? Índice 0. Beleza. View no índice 0 recebe root seta value. Acabei esquecendo de testar se ele existe, não foi? Foi. O ideal era testar se ele existe bem aqui. Se root for igual a nulo, não tenho que preencher, retorne answer. Não tenho que preencher se for vazio. Tá? Então vamos aqui. Se root for igual a nulo, retorne. Não tenho que retornar. Tá? Então, tudo bem. Tem a minha fila que eu vou utilizar para percorrer ele assim. Preenchi a minha fila. Vou botar ela até aqui para cima. Preenchi a minha fila colocando root. E eu tenho o meu view. Como é um mapa, tem algumas formas de acessar o mapa. Esse daqui, só lembrando, é o tipo de acesso destrutivo. Então, se tiver, ele traz a referência. Se não tiver, ele cria. Então, na marra, ele vai estar criando isso daqui. Eu tenho o acesso não destrutivo, que é o at. Se tiver, ele retorna a referência. Se não tiver, ele lança uma exceção. Dos poucos métodos que lança a exceção. E aí a gente pode, já que eu sei que o root não existe, eu vou criar. Vou criar assim, que é a forma fácil de criar. No 0 eu coloco o valor. Aí agora vamos para o nosso laço. O nosso laço. Em que momento eu verifico? Isso daqui eu vou precisar para poder percorrer, beleza? Isso aqui é só a estrutura que a gente já tem para percorrer todos os nós. Agora vamos ver se eu insiro ou não insiro ele no top view. Como é que eu sei que eu insiro esse nó que eu estou olhando, observando dentro da visão? Se no view não tem ninguém para essa distância, aí eu adiciono. O nó ele não carrega a distância que ele está, né? Carrega? Por exemplo, esse nó está em que distância horizontal? Ele é 0, ele é menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Não, mas tem nível. Hã? Mas tem o nível. Não, o nível é assim, é vertical. Eu preciso na horizontal também. O nível é a profundidade dele. O root é o centro, né?
O root é o centro, o root é o zero. Exato. Toda vez que eu chamar para a esquerda, eu vou pegar a distância horizontal e subtrair 1. E toda vez que eu chamar para a direita, pegar o filho da direita, eu vou chamar, pegar a distância horizontal e somar 1. Para os dois filhos, o nível aumenta 1. Mas para o filho da esquerda, a distância horizontal subtrai 1. E para o filho da direita, a distância horizontal aumenta 1. Ok? Então, a informação que eu tenho aqui não me diz para o nó, tá certo? Qual é a distância horizontal dele. Então, eu continuo cego em relação a isso. Continuo cego. Vou precisar de mais alguma informação para poder inserir. Se eu inverter aqui, na linha 102, ou mais pelo menos, não já estaria calculando. Mas tu tem que saber o nível. Não precisa saber o nível. Não preciso saber o nível. Porque eu sempre... Exato. Eu não preciso saber o nível, porque se eu sempre passo assim no topo, né? Então, se eu cheguei a alguém e eu estou na mesma distância horizontal do cara, eu me ignoro, porque eu sei que eu estou abaixo dele. Concorda? Já que eu estou descendo e eu descobri que eu estou na mesma distância horizontal do cara, então eu me ignoro. Não preciso. Então, isso daqui seria uma lista, né, só para a gente entender. Aqui seria uma lista onde eu tenho a distância horizontal e o nó. Distância horizontal e o nó. Então, o root é 0. Ok? O filho da esquerda do root, aqui não é nível, aqui é distância horizontal. O filho da esquerda é DH menos 1 e o filho da direita é DH mais 1. Como é que eu sei que eu me insiro no view? Se já existe alguém naquela distância, então eu me ignoro. Se não existe, eu me insiro. Então, como é que eu verifico se existe um valor no mapa? Se DH ponto, assim, DH não. Se view, se view ponto. Existe o método count, que serve tanto para mapa como para multimap, que conta quantas vezes aquela chave aparece. Só que no mapa a chave só vai aparecer uma vez, ou ela existe ou não existe. Então a forma menos otimizada, mas mais legível seria essa, tá? Depois eu faço a mais otimizada, mas a mais legível é essa. Se a quantidade de vezes que essa chave aparece for maior do que 0, se existe. Se a quantidade de vezes que essa chave aparece for igual a 0, é porque ela não existe. Então, envio em que posição? DH vai receber quem? Node velho. Ok? Mais simples? Se não existe, eu sou o primeiro e aí eu me insiro no view. A implementação padrão em C++ do map é um tree map. Então ele impõe a ordenação pela chave. A chave é de que tipo? Inteiro, que é o inteiro do nível. Então ele já vai ordenar de cara do menor para o maior. Então de cara o view ele vai sempre deixar primeiro os nós mais à esquerda, que são os menores valores de DH, e por último os nós mais à direita, que são os maiores valores de DH. Então eu quero um string, né? Bastaria agora percorrer o view e preencher. A forma mais otimizada seria usando, porque o count ele desce na árvore, faz uma operação logarítmica, né, log de n, para achar o elemento, e esse tipo de acesso também faz outra. Então você está fazendo duas vezes a operação de descer para procurar o elemento. Primeiro para verificar se ele existe, segundo para inserir ele. Fazendo isso só uma vez, Alt e T recebe view ponto find de DH. Se T for igual a view ponto end, se ele não existe, view ponto in.
cert. É assim? Não. Ai, meu Deus. Acho que é assim. Nessa posição, quem? O interador. Lembro não. Vai ficar assim mesmo. Lembro não, faz muito tempo que eu não faço. É assim mesmo. Se vocês tiverem escova no beat, vocês olham. Tá? Se ele não existe, insere. Sucesso. Só? Não, né? Agora eu tenho que montar a string. Então vamos montar a string. String ss. É só percorrer, né? Para cada par em view, ss recebe par ponto second, porque o primeiro é o nível. Return ss.str mais barra n. Será que deu certo? Cage. Top view. É muita fé. 18, 29. Quem é o 18? Ah, porque começa daqui, né? 18, 29, 70, 91, 97. 67. Yes! Yeah. 67. O 67 é level 0, menos 1, 1. Menos 1, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Por isso que esse daqui aparece lá na ponta. Ele é o 3. Legal? Muito legal, né? Muito legal. Outra opção é, se eu não utilizasse essa técnica de percorrer descendo a árvore, eu poderia chamar a recursão mesmo, numa boa, só que eu teria que carregar na recursão as 3 informações: o meu deslocamento horizontal, o meu nível e o meu valor, porque aí eu verificava no mapa: tem alguém com o mesmo deslocamento horizontal que eu? Tem. O meu nível é menor do que o dele? Se o meu nível é menor do que o meu dele, o que é que eu faço? Substituo. Se o meu nível é maior do que o dele, então ele está me sombreando, ele permanece. Então eu faria descendo na árvore e carregando essas 3 informações. Já existe essa entrada no mapa? Não? Então eu me coloco. Sim, já existe. Quem dos dois fica mais em cima? Eu. Então substitui. Poderia ser o mesmo outro tipo de abordagem, mas essa aqui é mais super legal e divertida, porque anda em camadas. Ok? Tudo bem? Tentem fazer então. Adaptem esse daqui para saída level e usar a chamada recursiva. Esse não tem computador não, né? Ou tem? Tem um punhadinho, né? Tem quantos aí? Só tem 5. Dá pra fazer tripa, não dá não? Tripa de 3. Esse computador funciona? De quem é aquele ali? Ele saiu, foi? Acho que tem, acho que dá. Bora lá. Don't pede areia. Lá no Jedi 2 está Don't pede ado. Don't pede 2. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o top view
mas sem o percorrimento transverso. Então vocês vão ter que alterar o mapa para ele guardar. Vocês vão ter que alterar o view. Cadê turma? Tá. O view não vai mais carregar só int, né? Aqui você vai precisar carregar o nó e o level do nó, que você vai ter que ficar comparando os levels. Então, a única coisa, você vai ter que trocar isso daqui e fazer recursivo. Bora lá. Eu vou atrás de comida, que eu tô dando chilique já. Minha teta tá reclamando. Eu vou atrás de comida e volto já. Ok? Troca o top view para recursivo. Bora lá.
E o map, ele agora vai ser o nível e o nome. Ou seja, o mesmo e o nome. É maiúsculo. Note. Ou seja, não vai tratar dessas partes, porque as peixes de partes são interativas. Justamente, mas o não vai ter possível. Às vezes, claro, uma forma de ele vai lhe chamar de Mário. Então não precisa mais de list pad. Se eu e aí vocês vão só que ela queria ajuda, né? Aí quando eu vou estudar arquitetura, ele não vai ter como ajudar. Aí eu disse pra gente dar uma aí se você for estudar hoje, Não, tem que mostrar. Não tem mais fio. Aqui pelo menos ele está instalando mais. Não só tem mais fio. Aqui tem a 1 e tem a 1 e tem a 2. não, tem a Tu vai colocar as condições. O 20 é a chave. O primeiro valor é a chave. Nível 0. Tá 0 root. Corta essa valor. Essa é 0 root. Mas se vocês viram que eu disse Aqui tá vindo de novo. não, só assim ela tá dizendo. O 0 é o chave. É porque aqui ela tá dizendo que tem nível 0. Sim. Porque agora tem nível fazendo de novo. não é a posição 0, é a posição tipo, foi isso. Mas não é um par. Então quer dizer que, tipo, a proporção 0 vai ser o 20. A 1 vai ser o 20. Acho que é bem possível. Vai ser isso. É chave. Na chave 0 tem esse valor. Na chave 1, você chama de outros valores. Acho que a chave não é. Pode chamar de X também. Nesses X tem esse valor. A universidade falou que ia passar um dia. Foi isso. Então deve ser isso aí. Tem 2 semanas. Na próxima semana vai passar a treinar e na outra, na última semana vai passar a Ele vai passar a treinar, vai no O que ele estava comentando Ele disse que a ontem próxima semana era só a é que se a verdade, gente não mas- tinha conseguido, era preocupante porque ele ia passar questões sobre esse assunto. Mas ele não falou se, tipo, se a gente podia fazer grupo, ou se podia ser em casa, não disse como é que ia ser. Acho que você não passou da Eu já sei, vai fazer no semestre passado. Ele vai Se não passar, vai 3 semanas que ele não passa nenhuma atividade. Se ele não passar. Ele vai fazer aquele semestre passado em teoria. Vai abrir uma prova de 4 horas para você fazer em casa. Na hora que você começar a fazer a prova, você tem que passar no mínimo 2 horas para entregar. Como? Ele fez alguma coisa tipo um fogo, né? Eu sei que ele fez o pior. Mas valeu como nota, o pessoal para saber o que Só que eu acho que foi mais de um dia. Foi um dia, não sei assim. Vale como nota essa prova dele. Eu não lembro se ano passado valeu só como cor, não, mas acho que vale como nota também. Nossa, todo mundo. Eu acho que ele vai ter muita coisa assim. Ele está tão desligado, eu acho. Ele está tão desligado de agência, sei lá. Ele está cobrando tanto, ele está cobrando muito tempo de fundo. Tipo, quando ele faltou, ele só postou o vídeo na videoaula. Eu ansiosamente esperando as videoaulas dele, só que recebi 4 de fundo lá. Assim, é fuga. Foi o quê? E o menino está dizendo que ele está tanto fundo na galera. Pronto, não vai falar desse horário, porque não tem mais filho. Não tem mais filho. Não, mas Porque eles não precisa mais do pai. É uma suposição. Não. Eu tô falando. Pronto, a gente vai precisar do DH. Só que eu tenho que dar o DH passado. Em vez de tu usar o while, que é interativo, tu vai usar a função. Isso, eu vai resolver, cara. A gente vai usar a recursão. No mínimo 2 horas no máximo 4. Então tu vai precisar fazer em casa todas as condições. Mas nós tínhamos atuais na tua recursão. É basicamente isso que vai acontecer. Essa é uma das provas que a gente tem que fazer, cara. Então,
Não vai precisar desse áudio, porque não tem mais fio na frente. Eu tô te dizendo porque não tem mais fio. Meu Tu vai Deus do precisar céu. guardar fila, porque agora tu vai precisar interativa. Então, em vez de usar a fila para ficar tirando o pessoal que estava lá dentro, tu vai usar Vai mudar o carro, vai ter uma alternativa, vai repostar. Por isso não tem mais fio. Não vai dar pra ser assim. Que já tem pra ser assim. Deu certo, deu certo? Pronto, aí. Fecha. Pronto, aqui. Não vai mais não vamos tomar um pouquinho depois. Vai fazer o dia agora se existir. Vai fazer. Vocês já procuraram visualização de árvore em terminal? Como é que fica? Essa nossa é legal, mas às vezes eu fico querendo que ela seja espalhadinha. Que ela seja assim, ao invés de ser assim. Vocês que acham legal aqui? A gente adapta, ué. Vai ser bonitinho, né? Não, mas eu não queria ter que usar a biblioteca gráfica para ver. Porque se fosse para ver mesmo, a gente usava visual. Mas é muito melhor no terminal, porque a gente não tem que importar nada, é só buff. Mas aqui parece legal, né? Gostei desse daqui. Ah, tem outra aqui, ó. Essa me parece um braço. Meu Deus, tá me lembrando que não tô É pequeno. Esse bigode tem que é massa. Tá lembrando o quê? Massa. Essa coisa aí. Vocês preferem do jeito que tá ou assim é legal? assim. Hã? É um óbito. Não, mas eu sempre Esse aí vai falhar. pra você entender é melhor. Mais fácil. Ok, assim é melhor? Pra entender, sim. Eu acho. Deixa eu copiar esse método então. Não, é outra linguagem. C e C++ são a mesma coisa, né? C++, mas C Sharp é totalmente diferente. C Sharp é o Java da Microsoft. É porque essas aí estão no C Sharp. Aí tem que fazer adaptação. Isso é C Sharp? Parece que não. C Sharp, viu? A gente adapta. Deixa eu ver se eu adapto aqui.
Vai ser 20. Tem uns paranauê chato aqui. Aí eu faço aqui. Isso aqui é bonitinho. Não vou ficar com isso não. Nossa, tão bonitinho, não vou ficar com isso não. Isso significa que eu existo. Aí eu coloco eu posso criar uma eu sou de falar. Depois de muito diagnóstico. Como é? Você tem como dizer que é um que está podendo fazer nesta posição da fecha tudo. Fechar tudo. Ok. Já passa essa vida. Agora, para eu. Mas a pergunta se tiver aqui embaixo, Gostei desse. Eu vou fazer esse depois. Fica bem bonitinho esse daí. Fica. Só quebrar a cabeça é muito código. Mas é tudo bom. esse aqui. Deu certo? Deu certo? Deu certo? É isso, pai. Vamos lá. Helpaluzei. Então, Helpaluzei, vamos lá. Top View 2. O que é que vai mudar aqui? O View não carrega mais só um nó.
A raiz, a chave ainda é o deslocamento horizontal, correto? Tudo bem. Mas o que é que eu vou carregar agora, além do valor? A altura, né? Então vai ser a altura e o valor. Então isso daqui é um per int. Então, per int. Já que eu vou fazer este trambolho recursivo, node, eu vou passar o nó, eu vou passar a distância horizontal, eu vou passar a altura, HD na horizontal distance, int, a altura, e eu vou passar o mapa que vai ser preenchido, né? Map int per int referência, senão o negócio não muda, né? View. Então esse cara eu não vou criar aqui. Blá 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 blá. O que é que muda aqui? Se node for nulo, faz o que? Nada, retorna. Supondo que o nó não seja nulo, que farei? Supondo que o nó não seja nulo, eu tenho que saber se eu me adiciono ou não me adiciono na visão. Tem que verificar se já tem alguém naquela posição. Então eu vou verificar se tem alguém na posição, né? Se viu nesse índice, que índice? O meu índice, HD, view.find, HD, foi igual, ou então usando a nossa view.count, HD, foi igual a 0, não tem ninguém nessa posição. Não tem ninguém, então vou me in, view em HD, recebe eu sou quem? Sou um make pair de quem? De nível e value. Nível. Não é nível, altura. H em node value. Se já tiver alguém, então eu tenho que ver quem está mais em cima. Em que caso eu troco? Se o node, se a altura for menor. Se a altura do node atual for menor do que já está lá. Se a altura for menor do que view na posição HD.first, que o primeiro é a altura e o segundo é o valor, tá? Então se a altura do nó atual for menor, ou seja, ele está mais acima, então a gente tem que substituir view HD vai receber, vamos trocar os valores dele, né? Sai o que estava e entra o novo. Beleza? Ó, vamos lá. Estou chamando a recursão para os filhos, filho de um lado, filho do outro, filho de um lado, filho do outro. Cheguei no ponto. Eu sou esse nó, eu estou nessa distância horizontal e tenho essa altura. Verifico se na visão já tem alguém. Se não tiver ninguém, eu sou o primeiro cara naquela posição, naquela distância horizontal, ok, cai dentro. Agora eu estou aqui, eu tenho essa altura e tenho esse valor. Se já tiver alguém, eu verifico quem está mais em cima. Mais em cima é que tem a menor altura. Então quem tem a menor altura vai ficar lá. Se eu tenho a menor altura, eu node troca, se não permanece como estava. Se eu, node, estou chamando, tenho a menor altura, eu vou para essa posição na chave. Se não, troca. Independente disso, eu tenho que chamar a recursão para quem? Para os meus filhos. Então eu vou chamar top view 2 node left. Qual é a distância horizontal dele? HD-1, que ele é o da esquerda. E qual é a altura dele? 8 mais 1. E passo o view para preencher.
Não, é referência. Referência. E aqui muda que é HD mais um. Como esse método é recursivo, eu vou precisar de um método interativo para poder chamar ele, né? Isso aqui não retorna nada. Void. Vou chamar esse aqui de top view rec. Que foi? Escrevi errado, né? Right. Agora vamos pro método externo que chama recursão. Então, eu vou precisar do mapa para ser preenchido. Vou precisar do mapa que será preenchido. E tenho que chamar agora para pro root, né? Top view rec. O root, ele é o root. Ele está na distância horizontal 0 e ele tem a altura 1. A altura 1 e o mapa é view. Terminado de preencher o mapa, aí é esse mesmo método aqui. Percorrer, montando a string e retorna a string. Vocês acharam esse mais fácil do que o outro? Você tem aqui a ideia da fila, percorrer a fila, verificar se é a direita, se é a esquerda, verificar se o cara existe ou não, antes de incluir ele dentro da lista. Então, é claro que o fato de vocês terem visto um já faz com que o outro seja óbvio, só com as adaptações, né? Então, para cada par no view, mas agora não é par, né? O view, ele é um par, DH para outro par, né? Aqui é um mapa. View é um mapa. O mapa, ele é composto de pares, chave e valor. Só que a chave é o DH e o valor é o par nível, altura. Eu vou ordenar pelo DH, que é a chave. Então, nesse caso aqui, o par.second é esse cara aqui, correto? Par.second. Só que eu não quero o nível, eu quero só a altura. Então, é par.second. O par vai ser o chave valor, o second vai ser só esse par e o second vai ser só o valor. Aqui vai ficar um map, o DH e um par altura e value. Então, para a gente ver o que é cada uma das coisas. Tá? Se tudo deu certo, então nada deu errado. É isso mesmo? 18, 29, 70, 91, 97, 67. Legal, né, essa forma de inserir, que a gente só trava o aleatório e aí ele gera sempre a mesma coisa, porque o srand gera sempre a mesma sequência. Então, estudem esses métodos que a gente está fazendo, que a gente provavelmente vai ter uma provinha exatamente nesse modelo, com as funções para vocês resolverem uma função, né? Uma função, seja de matriz não, pilhas, filas. O legal de árvore é que a árvore acaba incluindo tudo, né? A árvore você tem fila, você tem recursão, a árvore é muito legal, né? A árvore é muito legal. As árvores somos nós, e o jardineiro é Jesus. S3. Minha sugestão vocês façam as fáceis. Dá aqui para marcar pelo fácil, né? Tree easy. Esse daqui, ó, dá para algumas alturas de uma árvore binária, in order, pós-order. O mais difícil daqui era o top view. Level order, que foi o que a gente acabou de fazer. Level order. Insertion, que a gente já fez em sala. Lowest common uncertain. Esse aqui parece ser legal. Deixa eu ver como é esse daqui.
Ah, tá. Dados 2 nós na árvore, qual é o ancestral comum? O primeiro ancestral comum. Todo mundo é filho do Ruth, concorda? Todo mundo é filho do Ruth. Mas, por exemplo, o 1 e o 3, qual é o ancestral comum dos dois? 2. O 1 e o 6, aí tem que ser o 4. Esse parece ser legal, né? Como é que faz esse? Não, subindo, assim, se for uma árvore binária sem volta, como essa daqui, não dá para ir subindo. Como é que a gente poderia fazer? Esse é binário de busca ou só binário? Acho que ela é. E aí, é fácil? É fácil Você aqui. pode pegar um elemento e verificar os filhos dele, tipo, para a esquerda. Aí ver se os elementos que você está pulando estão nesse esquerda da esquerda. Se tiver, passa para o próximo filho e vê se tem toda a mesma coisa. É complicado. Não, porque senão você teria que ir para todo nó, verifique se ele tem esses 2 filhos. Não, tem uma forma muito mais fácil de fazer. Vamos ver se a gente consegue pensar. Dado um nó, dado 2 nós da árvore, eu quero o primeiro ancestral comum. Então, por exemplo, se o 3 tivesse um monte de gente aqui como filho, esse cara e o 1, o primeiro ancestral deles 2 é o 2. Bora lá. Você consegue chegar nos elementos? Chegar é fácil? Chegar é fácil. Chama recursão. O find vai cair lá no elemento. Já que eu não tenho na estrutura uma forma de voltar, como é que você faz para voltar? Se você quiser. Isso é guarda. Hã? Guarda. Quase. O que é que eu tenho que guardar, meu povo? É os que você passou. Exato. Que tipo de estrutura eu posso dar para guardar isso? Uma lista. Faz o find e vai colocando o caminho do teu find, ao invés de ser só a recursão para guardar o find. Toda vez que você entra no nó, você coloca o nó na lista. Se por acaso você não achou e você tiver que voltar, você faz o quê? Retira o nó da lista. Então é como se fosse um find que te retorna. É um find que te retorna um caminho. Se você tem um find que te retorna um caminho, você tem o caminho até esse cara. E aí, se você tem o caminho até um cara e o caminho até o outro cara, o que é que você tem que ver? O caminho desse cara. Até que ponto eles são iguais. Se você vai ver até que ponto eles são iguais, todos são antecessores comuns. Esse é o último antecessor comum. É o ponto que eles divergem, né? O último a partir do qual eles divergem. Teria que ser 2 listas. Duas listas, você faz. Acha o caminho até esse nó. Aí ele monta o caminho até o nó. Acha o caminho até esse outro nó. Monta o caminho até esse outro nó. Aí você vê, no root eles são iguais, nesse daqui eles são iguais, nesse aqui eles são iguais, nesse daqui eles são diferentes. Então esse daqui é o pai. O find retornando uma lista. Na função, só comparar. Legal, né? Se no caso, por exemplo, eu colocasse os números 1 e 2, o ancestral desse 2, qual seria o 4? O 2. O 2 ele é pai de si mesmo, né? Acho que é. Não sei. No caso aqui pra mim seria o 2. Tá certo? O 2. Legal, né? Esse daqui? Legal? Então façam os easy, tá certo? Fica como então a atividade da disciplina junto com aqueles trabalhos. Você faz, aí depois você dá só o printzinho mostrando que está tudo resolvido. Sucesso. Aí não faz sentido copiar, né? Você tem que saber fazer. Ei, Davi, quando é que você vai pegar as atividades lá do GitHub? Para quando eu tiver coragem. Quando eu tiver coragem. Eu fico esperando o povo desistir, porque é uma atividade menos a corrigir. Antigamente o povo ele era mais emocionalmente frágil, então desistia mais. Agora ele se ali, eu vou conseguir. Brincadeira, vai dar certo. Pessoal, eu tenho medo de olhar aquelas atividades que vocês já deviam ter feito e não fizeram ainda, tá certo? Tenha medo, então
finalizem, porque vocês sabem que a gente vai entrar no... Já estamos entrando no momento salve-se quem puder, né? O semestre já está no salve-se quem puder, daqui a pouco é prova toda semana. Então, final do mês já começam as AFs, então a gente tem de aula ainda essa semana e mais 2 semanas, só que final do mês, acho que é dia 27, já começa o período de AF. Só tem aula mesmo até o dia 24. Então pronto. A gente tem ainda 3 semanas de aula, porque dia 27 já é AF. Então, se a gente quisesse fazer prova normal, seria aqui nessas outras 2 semanas. Oi? 25 já é fora do calendário, pensei que fosse 27. Tudo bem, eu olhei hoje, mas eu sempre esqueço. Então, tudo bem, vamos marcar uma prova aqui. Vocês querem 17, 18 ou 24, 25? 24, 25, por favor. Tudo bem. Isso aqui, você tem para comer. Então a gente faz. 24 ou 25, né? Tudo faz, vocês escolhem, faz diferença pra mim não. Lembrando, a prova, ela é uma nota a mais junto das notas dos trabalhos. O que é que não deve acontecer? Você está com todos os trabalhos sucesso em dia e não faz nada na prova, tem algo muito errado, concorda? Então é justamente isso que não faz sentido. O objetivo da prova não é lhe dar uma nota que vai lhe reprovar, é ter aquele momento de questionamento do tipo, como é que ele fez tudo, as atividades todas, disse que, por exemplo, fez todas as atividades daqui e aí cai a mesma questão na prova e você não faz. Eita pitomas, tá na hora já. Tá fazendo a frequência? Ele querendo entrar para poder fazer da aula, é? Não. Ah, tá. Estrutura de dados. Bora lá. Essa vai ser uma... Vai passar todo mundo essa disciplina aqui. Não, ficou a maioria, né? Todo mundo aí tá com intenção de passar? Não, mas vocês vão me ajudar ou não? Porque eu estou fazendo tudo que eu posso para ajudar vocês. A gente passou as atividades, deu tempo, todo o tempo do mundo, está passando basicamente as atividades que a gente vai cobrar nas questões, então tem mágica não. A disciplina ela foi toda, mesmo que a gente tenha tido algumas faltas, a disciplina ela foi toda redondinha. Tudo que a gente viu, a gente reviu e viu de novo. Em árvores a gente está vendo de novo e rodando de novo. Então a gente fez muita prática. Bora lá. Deisla, Fernanda, Javan, Rubens, Valdemir e Mário. João Vitor Freitas. Não. Macedo? Não? Soares? Johnny? José Wallison? Karine? Faltou. Leonardo Maris? Matheus Emanuel? Matheus Gadelha? Natan? Pedro Rocha? Eu lancei errado? Tá, foi mal, te dei falta. Quem foi que faltou? Mais a Karine faltou, foi mal. Paulo Sérgio tá aqui, Renato tá aqui, Pedro Igor. Rodrigo Gomes. Stephanie. O Anderson. Vinícius. Vitor. Wellington. Aí eu vou usar. Eu estava na dúvida se eu pegava essas questões e puxava pro Moodle ou eu usava ela direto aqui. Eu ainda estou na dúvida. O ruim é que às vezes não dá para ver os testes, né? Essa parte de não ver os testes é uma parte super mal paia. É meio chato.